Então vamos para um passeio rápido aqui no centro da cidade de Quixadá, no Ceará. Quixadá é uma cidade bem pacata, né? Uma cidade tranquila, conhecida aí pelos seus monólitos, que são pedras gigantes aí, onde o pessoal utiliza bastante para tá fazendo saltos de voo livre, né? Quixadá fica localizado no Ceará, mais ou menos uma distância aí de Fortaleza de uns eu acho que dá uns 150 quilômetros mais ou menos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então Quixadá para Fortaleza dá 180, 190 quilômetros mais ou menos. E da minha cidade para Quixadá, eu sou da Bahia, né, Camaçari, vai dar aí mais ou menos uns 1.000 quilômetros, né? 1.100 quilômetros por aí. Esse aí é o dia seguinte da chegada de viagem que eu fiz com meu pai. Uma viagem aí que eu saí mais ou menos umas 4 para 5 horas da manhã. Na verdade, acordei 4 da manhã no dia anterior. Aí tomamos café, arrumamos a moto. Eu postei esse vídeo também dessa viagem. E a gente saiu em mais ou menos umas 5 horas da manhã e pegamos a estrada. Fomos chegar aí umas 9 horas da noite. Porque também a gente foi parando, né? Foi fazendo uns vídeos. Então a gente fez uma viagem assim, sem pressa, né? Mas mesmo assim a gente andou mais de 1.000 quilômetros aí em um dia só. E aí a gente tá passando pelo centro da cidade de Quixadá. Essa aí é a praça. Então, a praça principal, né, lado esquerdo. Essa praça tinha até uma escultura de um leão, né? Era bem bonito. Mas parece que removeram, não sei se chegaram a colocar novamente. Eu sei que tinha essa escultura já fazia muitos anos. Aí removeram, né, por algum motivo, não sei qual. E aí teve uma notícia que iam colocar novamente, mas não tenho certeza se chegou a colocar ou não. Que eu me lembro, eu não vi essa escultura, essa estátua nessa praça no dia que eu fui. Quixadá está aí mais ou menos com 87 mil habitantes, possui uma área de 2.000 quilômetros quadrados mais ou menos, e uma densidade demográfica aí de 43,43 habitantes por quilômetro quadrado. Então uma voltinha aí na praça, né? Essa ali é a igreja matriz. E esse aí é o centro mesmo, né? Por ser cidade do interior, uma cidade mais tranquila, mais pacata, mas muito agradável. As pessoas dessa cidade aí, o tratamento é surreal, né? Como de várias outras cidades também do interior, que te atendem bem, né? Que te recepcionam como se fosse da família. É diferenciado, né? Quando você chega numa cidade dessa. A economia de Quixadá, ela é baseada principalmente aí no comércio e serviços, serviços e agropecuária. Então ela é uma cidade muito importante aí do Sertão Central.
tem alguns filmes, inclusive que já foram feitos aí nessa cidade. Por exemplo, o filme da Xuxa, dos Trapalhões, aquele Shaolin do Sertão. Estão inclusive fazendo um novo filme aí, né, recente. Aquele ator brasileiro que contracenou com Wagner Moura, o nome dele, Wagner Moura, que fez o Opaí, ó, e fugiu agora o nome dele. Wagner Moura e Lázaro Ramos, pronto, lembrei. Então Lázaro Ramos tá lá, né, fazendo essas filmagens para sair esse novo filme aí, que vai ser bacana, hein? E Quixadá é considerada uma das melhores cidades, como já informei, né, do mundo para salto livre por conta das térmicas, né? As térmicas são as temperaturas, as diferenças de temperatura, né, que permite aí um planar de um parapente, por exemplo. Então você consegue chegar a uma distância maior, né? É como se você tivesse em rotas no céu, né, onde você consegue visualizar de forma clara, olhando para a nuvem quando está chata ali, você consegue identificar as áreas de térmica, né? E consegue fazer um percurso como se fosse uma estrada mesmo, né? E aí você consegue bater aí recordes. Então Quixadá, por ser uma cidade, eu não sei exatamente qual que é o motivo principal, mas a temperatura com certeza, né, do ambiente aí de Quixadá, por ser uma cidade mais quente, talvez esse ambiente cheio de monólitos, né, ele facilite aí este voo livre. Esse é um passeio rápido mesmo, né? Se você vê uma cidade cheia de comércio, né? E o que mais tem aqui, gente, é moto, viu? Ou cidade pra ter moto. Aí tem também o Cedro, né? O Cedro é uma barragem que fica próximo aqui da cidade. Um açude, na verdade, né? Então tem esse açude também. Ele foi construído há muitos anos atrás, inclusive, né? Foi lá na época de Dom Pedro II, para você ter uma ideia. Naquela época, mais ou menos em 1877 a 79, teve muita seca, né? E daí o Dom Pedro II resolveu fazer esse açude, né, do Cedro, que foi um dos primeiros, se não o primeiro grande reservatório do Brasil. Então Dom Pedro II ele apoiou para que essa instalação pudesse acontecer. E é nesse açude que você consegue visualizar a tão famosa aí galinha choca. Então tem a galinha choca que fica localizada aí nesse açude. Então lá para 1882 que começou o primeiro projeto para a construção. Teve um engenheiro britânico que desenvolveu, né, e coordenou essa realização da obra. Construiu a estrada, a instalação das máquinas. E logo na véspera do início dessas obras, aconteceu a proclamação da República. E aí, por consequente, a retirada aí de Heve. Então lá para 89, que o projeto começou a ganhar visibilidade novamente, né, e teve algumas modificações no seu projeto. E a partir daquele mesmo ano, o outro engenheiro, o Urico Mursa, que é da Comissão de Açudes e Irrigação lá
da cidade, né? As obras deu então início às obras lá para o dia 15 de novembro de 1890. Então, apenas em 1890, para o final do ano, né, 15 de novembro, que as obras iniciaram de fato, saíram no papel. Mas poucas pessoas perceberam que essa obra daria início a uma nova maneira de encarar as secas da região. Então, esse açude teve vital importância aí para essa cidade, né? Eu sei que teve também algumas interrupções, passou por algumas dificuldades, né, na execução e demorou um pouco para ser concluída, né? Mais de 10 anos. Mas para quem visita Quixadá não pode de forma alguma não visitar esse açude. Muito grande, muito bonito. Ela tem uma capacidade aí de 125 milhões de metros cúbicos de água no seu reservatório, que equivale aí a 50 mil piscinas olímpicas, para você ter uma ideia. E fica no coração do sertão, né, cearense. No estado foi a primeira obra a combate à seca, não no estado, na verdade, no país, né? Foi a primeira obra a combate à seca no país. Virou, inclusive, orgulho de ponto turístico aí, emoldurado aos pés da Galinha Choca, como eu havia dito, que é uma formação rochosa que ganha destaque aí no local. Inclusive, essa barragem possui um coroamento, que é um guarda-corpo, né, bem trabalhado, em ferros e pilares em cantária, uma pedra também. Esse guarda-corpo foi produzido por uma empresa escocesa, a Walter Macfarlane, lá em 1906. Segundo o IPHAN, inclusive, a barragem do Cedro, com sua parede em arco de alvenaria de pedra, ela foi a primeira obra hidráulica moderna do continente sul-americano e uma das pioneiras obras do seu tipo e do seu porte no mundo. Para além da funcionalidade de represamento da água, a implantação resultou também numa paisagem de beleza inconfundível, né? E por conta disso, o açude do Cedro é candidato a receber o título de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. Essa solicitação ela foi feita pelo governo brasileiro por intermédio do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Infelizmente, Quixadá ela não é uma cidade aproveitada turisticamente, ou seja, os governantes, né, eles não incentivam o turismo local. A gente vê que há uma falha nisso, uma falta de cuidado quanto a isso. E pouca gente conhece, sendo que deveria ser divulgado não só as cidades circunvizinhas, mas de maneira nacional, né? Então você que nunca ouviu falar, pesquise na internet aí, veja as fotos de Quixadá e veja as belezas naturais que essa cidade proporciona, sem contar da
recebi da recepção dos seus moradores, né? São pessoas muito alegres, cheias de histórias. Pessoas simples. Muitas vezes abre as portas da sua casa como se você fosse da família. Isso é Quixadá. Eu mesmo só conheço essa cidade por conta do meu pai. Meu pai, ele é filho dessa terra, né? Minha mãe, que é maranhense, minha mãe é lá de Bequimão. Não é nem Bequimão, é Jussara, se não me engano. Tem um nomezinho que eu esqueci agora, o nome da cidade do interior da minha mãe. Interior mesmo, né? E meu pai é de Quixadá, e aí ambos se mudaram para Camaçari, que foi a cidade que eles se conheceram, né? A voltinha acabando aí já e retornando aí pra casa do primão. Olha aí, no meio da cidade uma pedrona. Ah, tem até esse lugar onde tem o pulo de asa delta. Tem um santuário, né? Muito bonito lá em cima, uma igreja muito bonita, com a vista incrível. Eu gosto muito de Quixadá. Pensa numa cidade que eu gosto de visitar.